gravar. Então, referente aqui ó, às atividades, pegar aqui por exemplo turma 2002, então nós temos ali ó, no caso, temos uma atividade para ser entregue aí, foi entregue no dia 22 de maio, temos a atividade para amanhã, ser entregue amanhã, que são exatamente as questões 393, 394, 395, 396. E temos para a semana que vem atividades 409, 410, 413. Lembrando que todas essas atividades têm que ser entregues, porque elas contam tanto como participação, como contam também como nota, certo? Então, mesmo quem ainda não entregou as atividades, pode entregar elas, sem problema nenhum. Ou seja, as atividades dia 9, dia 15, por aí vai, pode entregar sem problema. Então, vamos lá. A atividade que a gente viu na última aula foi exatamente o que? Abrindo o PDF, nós temos ali, a gente começou a ver a parte de líquido, vaporização, vimos o diagrama de fases e começamos a estudar os gases ideais. Né? Começamos a ver o que era pressão, o que era volume, o que era temperatura. Cheguei a dar o exemplo do balão, né? Quando você enche o balão ele aumenta a pressão. A tendência é o quê? É que ele tenha a pressão igual à pressão atmosférica. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai dilatar, ou seja, ele aumenta o volume e a pressão ela diminui. Dei o exemplo do desodorante. Quando você aperta ele, você está tirando a pressão porque você está tirando o gás. E nisso que você está tirando, o que vai acontecer? A temperatura ela vai tender a diminuir. Dei o exemplo da panela de pressão, né? Quando você aquece a água, o volume ele não vai mudar em si, mas a temperatura ela aumenta porque a pressão ela aumenta. Então, chegamos a fazer alguns exercícios e eu passei alguns exercícios para casa. São exatamente esses três aqui. Então, vamos corrigir um deles. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Os exercícios 409, eu passei 409, 410, 413. Então, no 409, a gente tem ali, a gente pode fazer o 409, 410. Vamos fazer os três. Hoje a gente aproveita e faz os três. Não tem problema não. Então, o que a gente tem ali? Uma panela de pressão com água até a metade colocada no fogo. Depois que a água está fervendo, a panela é retirada do fogo. E assim que a água para de ferver, ela é colocada debaixo de uma torneira, de onde sai água fria. É observado que a torneira de onde sai água fria. É observado que a água dentro da panela volta a ferver. Isso se deve ao fato de... Então, ele vai colocar uma panela de pressão com água até metade, vai colocar no fogo, depois que a água está fervendo, a panela é retirada do fogo e assim ela para de ferver. Depois ele coloca a água debaixo de uma torneira, de onde sai água fria. E ele observa que a água dentro da panela começa a ferver de novo. Então a gente vai ter ali que a água fria esquenta ao entrar em contato com a panela. Então mentira, porque o calor sempre sai do maior para o menor. Então a água não vai esquentar. A temperatura da panela baixa, contraindo o metal e aumentando a pressão interna. Então a panela de metal ela vai contrair? Vai. A temperatura ela vai tender a aumentar? Sim, mas assim, a panela ela contrai muito pouco. Não é algo relevante para fazer ela ferver. Então não seria a resposta certa. C. A água fria. A água fria
fazer com que o vapor dentro da panela condense, aumentando a pressão interna. Então, o que vai acontecer? Esse soa coerente. Ó. O vapor ele vai resfriar, vai condensar. Nisso que ele condensa, a pressão pode aumentar, né? A princípio faz sentido. Vamos ver o resto. A temperatura da panela baixa, dilatando o metal e abaixando a pressão interna. Muito difícil disso acontecer, do metal dilatar. A água fria é fazer com que o vapor dentro da panela condense, abaixando a pressão. Então, o que acontece? Quando ele começa a resfriar, você tem o quê? Que ele vai começando a se acomodar. A energia interna vai diminuindo. Então, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura ela vai tender a diminuir, por consequência, a pressão também diminui. Então, a resposta ideal para esse tipo de questão é a letra E. Então, nós temos aí no segundo ano que o exercício 409, o ideal é que seja a letra E. Exatamente porque, lembra da fórmula que a gente viu, ó, pressão vezes volume sobre temperatura. O que acontece? Pressão é o número que está em cima, temperatura é o cara que está em cima. Então eles são o quê? São inversamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura diminui, a pressão também diminui. Então letra E. Então só demonstrando aqui no quadro, a resposta é letra E. Vamos para o próximo. Então, ó, questão 410, que é o que a gente vai resolver agora. E ele fala o seguinte. O gráfico representa a transformação de certa quantidade de gás ideal, A para B. O valor de A é. Então, repara que ele faz o seguinte. Ó. Ele está perguntando ali ó, qual vai ser o volume dele. Então, vamos lá. Vou copiar aqui o gráfico. Então, em A, ele tem um volume de A e uma temperatura de 360. A gente tem ali 540, 60 e B. Então, ele está perguntando quem é VA. Repare que nesse cara, ó, ele representa a transformação de um gás a certa quantidade ideal do estado A para o estado B. Então, só a gente olhar e através do gráfico a gente consegue obter os dados. Ó. O que eu vou ter nesses dados? Eu vou ter uma configuração para A e uma configuração para B. Então, qual vai ser o volume de A? VA. Né? Eu não sei quem é esse cara. Quem vai ser o volume de B? Só olhar, ó, meu eixo Y representa o volume de B. Então aqui, ó, B, vou fazer a setinha, ó, 60. Então meu volume de B é 60. Qual vai ser a pressão dele? Repara que ele não informa a pressão. Então eu posso considerar que a pressão de A é igual à pressão de B. Nesse caso, a gente considera isso porque ele não informou. Mas geralmente o exercício sempre vai informar alguma informação sobre isso. Tudo bem? E falta quem? A temperatura. Então vamos lá, temperatura de A. Eu tenho a temperatura é 360. Eu tenho B, a temperatura é 540. Então qual é a fórmula que a gente utiliza? Pressão vezes volume sobre temperatura. Repara que no primeiro a gente vai usar todos os dados de A. E pressão, volume e temperatura, a gente vai usar todos os dados de B. Simples. Então, pressão de A, eu vou dizer que é igual, né? PA. Meu volume de A, VA. Temperatura de A, 360. Repara que para eu poder substituir, eu preciso de duas condições. As unidades têm que estar iguais e a temperatura tem que estar em Kelvin. Repara que já está em Kelvin. Então, só substituir. Não tem mistério não. Então, pressão
de B, volume de B é 60, né, tá aqui no cantinho, temperatura 540. Então, ó, como esses caras são iguais, ó, eu só cortei. Então eu tenho que VA é igual a 360, 60 sobre 540. Então VA 60 vezes 360 sobre 540. Então, resolvendo esse cara, como que vai ficar? Posso cortar um zero aqui, ó. 36 e 54, ambos são, se eu não me engano, divisíveis por 6. Então, ó, 36 dividido por 54 é a mesma coisa que eu tiver 2/3. Ou já resolvendo aqui tudo direitinho, né? 360 dividido por 540, isso vai dar 40. Então significa que o volume final dele vai ser de 40 litros. Essa seria a resposta. Olha aqui, ó, a gente achou 40, então vai representar a letra C. Opa. Então essa seria a minha resposta. Conseguiram entender, gente? Wesley, Ariane, lembram mais ou menos dessa fórmula que a gente viu na última aula? Ou seja, pressão vezes volume dividido por temperatura igual a pressão vezes volume dividido por temperatura. No caso, é só pegar e substituir. Não tem mistério. Então, vamos para a próxima questão, que era a 416. 413 no caso, né? Deixa eu ver aqui. 413. Então, o 413 ele fala: uma dada massa de gás perfeito está sobre um recipiente de capacidade de 12 litros, sob uma pressão de 4 atm, temperatura de 27. Ao sofrer uma transformação isocórica, sua pressão passa de 8 atm. Nesse novo estado, a temperatura do gás em centímetros vale. Então, aqui ele está falando de transformação. E transformação é algo que eu não cheguei a comentar com vocês. E esse seria aí o nosso conteúdo da aula de hoje, que nada mais é do que um spin-off do que a gente já está vendo. Então, o que a gente vai ter? Quando a gente tem ali o estudo dos gases, são complementos da matéria, nós podemos o que? Relacionamos a pressão com a temperatura e com o volume. Acontece que eu posso ter transformações, ou seja, o gás ele pode sair de um estado para outro, e esse estado ele pode ter alguns nomes, é o que a gente chama de transformação. Então, por exemplo, uma transformação isobárica, isobárica ela vai fazer o quê? Isobárica, iso vem de igual, ou seja, bárica vem de pressão. Então eu tenho que, na verdade, esse cara vai dizer que a pressão é igual. Então, o meu P inicial é igual ao meu P final. Outra transformação é a isovolumétrica ou isocórica.
Isovolumérica, volume, né? Iso igual, então significa o volume é igual. Já o outro seria a transformação isotérmica. Ou seja, temperatura igual. Então, o que acontece? No nosso exercício, ele diz que é uma transformação isocórica. Isocórica significa que o volume é igual. Se o volume é igual, eu posso colocar ele na equação que ele não vai fazer a menor diferença, né? Então, como que vai ficar? Ele fala, uma dada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade de 12 litros, pressão 4 atm e temperatura 27 graus. Então, esse é meu estado inicial. Então, eu vou botar ali, ó, com 413, vamos lá. Então, meu estado inicial vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente volume de 12 litros. Eu vou ter que a pressão ela é 4 atm e eu vou ter que a temperatura é 27 graus. Depois ele fala, ao sofrer uma transformação isocórica. Então significa o quê? Que ele mudou agora. Então ele não é mais o mesmo. Então agora eu tenho o estado final. Isocórica significa que o volume é igual. Então o volume continua sendo 12 litros. A sua pressão passou a ser 8. E agora ele pergunta qual a temperatura. Então, sempre quando ele der duas informações assim, né, um antes e um depois, eu vou sempre levar em consideração esse cara. Ou seja, eu tenho o estado inicial, que ele deu volume, pressão, temperatura. Esse cara aqui, ó, é isocórico. Então, embora ele não tenha falado volume final, por ele falar que é uma transformação isocórica, eu já sei que meu volume é exatamente 12 litros. E agora ele pergunta a temperatura. Como que eu faço para resolver esse exercício? A gente viu que tem a fórmula do PV Povotor. PVT é igual a PVT. Então, o que vai acontecer? Para eu poder substituir, eu só preciso de duas regras. A primeira regra, a unidade de medida tem que ser igual. Litro, litro, atm, atm. Segunda regra, minha temperatura tem que estar em Kelvin. Então, esse cara aqui, ó, eu tenho que somar 273. Então, eu tenho que fazer a conta com 300 Kelvin. Por mais que na resposta ela esteja em graus Celsius, eu tenho que fazer ela em Kelvin, senão dá errado. Então, agora que eu já tenho meus valores, é só substituir. Então, no meu inicial, eu vou ter aqui, ó, pressão de 4, volume de 12 e aqui de 300. No outro, eu vou ter pressão de 8, volume de 12, temperatura T. Repara que, como o meu volume é igual, eu tenho 12 de um lado da equação multiplicando, 12 do outro. Não vai fazer diferença, porque está todo mundo se multiplicando, então eu posso cortar. Então, como que esse cara vai funcionar? 4 sobre 300, 8 sobre T. Multiplico cruzado, 4T é igual a 8 vezes 300. T é igual a 8 vezes 300 sobre 4. Então, eu vou ter 8 dividido por 2, por 4, 2. 2 vezes 300. T é igual a 600. Então, a minha temperatura é 600 Kelvin. Só que não é o que ele quer, ele pede graus Celsius. Então, o que eu faço depois? Subtrai 273. Então, menos 273
Então eu vou ter aqui, ó, que vai dar 7, aqui seria 9, né? Então vai dar 2, aqui seria 5, então aqui vai dar 3. Então, 327 graus Celsius. Olhando para a resposta, 327 graus Celsius. Então minha resposta é a letra E. Conseguiram entender? Conseguiram pegar, gente? Ariane, Wesley? Beleza. Então o que acontece? Como eu havia falado lá no início, né, eu estou cobrando bastante atividade e tudo mais para que a gente tenha o parecer dessa nota. Né, ter uma suposta nota aí no bimestre e tudo mais. Só que, tanto porque eu publicando bastante atividade, basicamente a nossa nota dilui. Então digamos que você não consegue entregar uma atividade, mas são, sei lá, 10 atividades, pô, sua nota não pesa tanto. Essa é a minha ideia. Só que muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso à semana e tudo mais. Então, pensando nisso, né, que a gente tem que priorizar, digamos, a qualidade do que a quantidade, o que eu vou fazer? Hoje, a gente, como tem só 2 também, né, pouca gente, hoje eu não vou passar atividade. Então, eu passei só aquela atividade, só passei o término do conteúdo ali por ser simples. Mas o que eu queria passar para vocês? Alguns exemplos de física que a gente tem aí no cotidiano. Então, por exemplo, vendo aqui, ó, no meu Facebook, eu tenho algumas atividades que eu já tinha listado que são interessantes para a gente ver. Coisas bem rapidinhas que não vão demorar nada. Que é essa do espelho, essa da lua e essa do ônibus. Só esses 3 aqui, ó. Então, aqui, ó, ele é um vídeo de um sapo coachando. Ou seja, quando o sapo faz aquele barulho, ele coacha. Então, o que acontece? Ó? Deixa eu melhorar o vídeo aqui. Então, ó, quando ele está parado, a água está tranquila. Conforme ele começa a coachar, ó, a água começa a vibrar. E o interessante é que ela vibra em um tom específico. Né? O som ele funciona assim, ele funciona como uma onda, como uma vibração. Então, quando ele vibra com esse tom específico, conforme ele muda, ó, repare que o tom muda. A água ela cria outro perfil. Exatamente porque ele começa a coachar de outra forma. E é interessante a gente pensar dessa forma. Tanto que aí, ó, deixar para vocês. Depois vocês veem esse link, né? Só para vocês escutarem. Quando ele muda, esse som muda. O outro que a gente tem é esse exemplo aqui de ótica. Ó. Quando eu tenho um espelho e esse espelho ele é cilíndrico, o que isso acontece? Ele vai distorcer a imagem. Mas se eu quero fazer um efeito contrário, por exemplo, ou seja, se eu quero pegar uma imagem e eu quero que ela, no espelho cilíndrico, ela seja bonita, a minha imagem ela tem que estar distorcida. Ó. Então repara, aqui eu tenho a imagem do cara certinho, e aqui eu vou ter a imagem toda distorcida, para poder gerar esse tipo de imagem, ou seja, um efeito de ilusão de ótica. É o que ele mostra ali no vídeo. Olha lá. Como que é mais ou menos. Bem interessante. Então, deixar aqui com vocês outro link. E o último link, que a gente tem aqui o efeito da Lua. A Terra ela exerce 2 tipos de movimento. O movimento de rotação e translação. Só que a Lua não. A Lua ela só exerce o movimento de rotação. Desculpa, de translação, ou seja, a Lua ela não gira em torno de si mesma. Ela sempre vai ter a mesma face. Né? No caso, ela gira em torno dela,
só que ela vai girar com a mesma velocidade que a Terra. Ou seja, quando a gente olha para a Lua, ela só vai ter uma única face, ou seja, a gente sempre vai ver essa mesma face. Então a gente tem aqui, ó, a vista da Lua, a Terra sendo vista da Lua, e aqui a gente tem a Lua sendo vista da Terra. Então repare que se você está olhando a Lua sempre vai ter aquela mesma face. Já a Terra, ela vai estar rotacionando. Por que que isso acontece? No início, a Lua ela girava também. Só que devido ao efeito e à força gravitacional da Terra, isso foi se diminuindo. Em outras palavras, a Terra desacelerou a Lua, ao ponto em que ela criou uma sintonia com a Terra. Então, por isso que existem filmes, como por exemplo lá do Transformers, que ele fala lá do lado oculto da Lua, que é exatamente isso, ou seja, é um lado que a gente não vê. Então, repara aí, dependendo da posição, a Lua ficou escura, porque o Sol não bate mais nela, mas conforme ela vai se movendo, a gente vai tendo ali ela se abrindo. O interessante é que aqui a gente consegue identificar quais são as estações do ano. Ou seja, a gente tem ali a primeira estação, que é a estação crescente. A Lua está crescendo. Depois vem a Lua cheia. Olha, a Lua cheia, quando o Sol bate nela e ela brilha. Tá vendo como ela está brilhando bem? Depois a gente vai ter a minguante. Ela está minguando. Geralmente a gente vê quando ela faz aquela curva. Lá, a gente faz essa curva aqui, costuma ser a Lua. E a gente vai ter ali a Lua nova, que é quando ela não tem ali a parte, nesse caso aqui a luz, seria um processo de eclipse lunar, digamos assim, Senão não estaria vendo o efeito da Lua, mas essa seria uma aqui a gente vê aqueles passagens. Se a gente for olhar, ela vai começar em 1 de abril e o vídeo vai terminar em 30 de abril. Ou seja, as 4 estações da Lua ocorrem ao longo aí de um mês, Exatamente devido ser feito. Certo? Então deixar com vocês aí o outro link, caso queiram copiar. Alguma pergunta? Algo que queiram acrescentar? Boa noite para quem chegou. Maria Eduarda, tudo bem? Então, o que a gente fez? Oi, tudo bem? Tudo bem? Nós corrigimos os exercícios, tudo bem? Eu vou mandar foto lá para vocês depois. Nós corrigimos a 410, a 409 e corrigimos a 413, que seria o dever da semana que vem, para entregar semana que vem. E tem também vimos uma partezinha da matéria que é exatamente essa aqui, que fala sobre o estudo dos gases. Ou seja, a gente estava estudando exercício que era exatamente isso aqui, que era um gás que ele tinha pressão, temperatura e volume. Só que poderia acontecer situações em que esse cara poderia ser igual. Ou seja, quando ele saísse de um estado para o outro, de uma configuração para outra, poderia ocorrer da pressão ser igual, então a gente chama de isobárica. Poderia ser do volume ser igual, isovolumétrico, e poderia ser da temperatura ser igual, então isotérmico. Então a gente tem aí alguns nomes, que é o que ele pede no exercício. Quando você for ler ali o 413, ele fala exatamente desse efeito aqui. Olha lá, 413, ele fala que um gás sofre uma transformação isobárica, isocórica no caso. Então tem que saber o que significa esses nomes. Mas só lembrar, iso vem de igual, córica vem de volume. Pensa em cone. Vem dessa nomenclatura aí. E, como eu falei, hoje eu não vou passar atividade, tudo bem?
Passei até uns vídeos interessantes, mandei o link para vocês, vou mandar lá na plataforma depois. E temos atividades para ser entregues. Lembrando que todos esses exercícios que eu faço, vocês botam lá junto também, tá? Que serve como uma forma de treinamento. Ou seja, por mais que já tenha resolvido, vocês mesmos resolvendo, vocês treinam. Né? Afinal, aí, numa eventual vestibular ou tudo mais, vocês não vão estar do lado de vocês para resolver. Né? Então, vocês já vão treinando e pegando tudo direitinho. Então, para amanhã, tem atividade para ser entregue, que são esses 4 exercícios. Verifica geralmente na atividade subsequente que eu costumo fazer algum deles. Ó. Por exemplo, aqui ó, fiz o 393, 395. Né, eu costumo fazer alguns dos deveres. Então, até interessante para ir acompanhando. Alguma pergunta? Alguma pergunta, Maria? Não, nenhuma pergunta não. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, a gente termina por aqui, certo?